Pra que construir paredes e teto se você pode fazer um pareteto? Ou seria um teto-rede? Hoje a gente vai fazer um tour com vocês nessa cabana A-Frame que a gente está hospedado aqui em Campos do Jordão, que é cheia de ideias de baixo custo sustentável para você que está buscando economizar aí até 50% na construção da sua casa. Não pode deixar de conhecer essas técnicas. Para começar, se você tem um terreno inclinado, nada de tentar deixar ele reto com movimentação de terra e muro de arrimo. Isso vai te custar uma fortuna. Muro de arrimo custa uma fortuna. Nunca faça contenção de terra se você puder evitar. E como é que a gente evita? A gente constrói em pilotis, que é o quê? A gente faz uma construção leve para poder economizar até nas fundações, que aqui são fundações de eucalipto. Só que essas madeiras estão um pouco velhas, né? Tem um vídeo aqui no canal que foi 50, 70 mil de economia Mas no ficou caso bom. de mais de 100 metros quadrados, só usando fundação em eucalipto e construção seca em madeira, que esse é o segredo, né? A construção seca nesses terrenos que são difíceis de acessar material, que são terreno inclinado, gente, vão te dar velocidade, vão te dar leveza na construção para você economizar desde a fundação. Então aqui a gente tem uma laje seca no lugar de uma laje de concreto, feita de madeira, com estrutura de madeira embaixo, né? E o acabamento em cima, que é um deck de madeira. O deck normalmente não é caro, Amanda, um deck de madeira. Se ele for colocado sobre uma laje de concreto, sim. Mas se ele já for a estrutura da laje e o piso final do andar de cima, aí ele está cumprindo várias funções. Então ele se torna econômico. Só porque é muita função, hein? É muita função. Então ele se torna mais econômico do que uma laje de concreto, porque ainda teria que vir o revestimento da laje de concreto em cima. E a fundação da laje de concreto sairia mais cara. Por isso que a gente sempre tem que levar em consideração o IGO. O impacto global na obra. Isso é meia hora pra falar. tive que colocar em 2x aqui. Falando em economia, que a galera aqui quer dinheiro no bolso, né? E não nas paredes grudadas. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Guarda-corpo. De madeira também, não tem erro. É o mais em conta que existe. É o mais em barato. conta do que vidro, mais em conta que metal. Madeira chega pronta, acabou. E aí, para as pessoas não se jogarem aqui no Cabo de aço. vazio, né? A gente coloca aqui um cabo de aço encapado, ó. Que também colocou, acabou. Você usa aqui o grampo GTDU, usa aqui o... Meu nome disso aqui é... Esqueci. Também esqueci. É um negócio que dá tensão. Você roda isso aqui, ó, e ele vai apertando. Quem sabe, coloca aí embaixo. Quem não sabe, compartilha. E aí, colocou aqui um parafuso olhar. Você mesmo pode fazer. Como é que eu sei, né? A gente fez lá em casa. Amanda e Fernando. E o nosso saiu R$29 no metro quadrado. A gente não tem comparação. E aí, falando sobre economia. Quando a gente está construindo uma cabana em A-Frame, a gente está reduzindo, em média, 84%, conversei com o ChatGPT, de áreas de paredes laterais. E estamos substituindo isso por mais ou menos 50% a mais de área de coberta. E acompanha comigo. Uma parede convencional, até o acabamento de pintura, ou seja, sem ter esse revestimento bonitinho aqui de pedra, que isso aqui já é outra nota, né? A gente está falando aí de estrutura de concreto, com viga, com pilares, com alvenaria, com reboco, com emmassamento e pintura, por volta de R$400 um metro quadrado. Sendo que a gente pode estar substituindo isso por uma telha sanduíche, que pode sair até metade desse valor, até R$200 um metro quadrado, que foi o caso lá de casa, porque a telha sanduíche, apesar dela mesma já custar 120. Mas sem contar que eu acho que aqui não é nem telha sanduíche. Aqui parece que é telha fibrocimento, né? E eles só pintaram. E R$140 é só colocar ela no lugar. Ela praticamente não tem mão de obra e praticamente não parafusaram. existe estrutura. Então o valor dela já é praticamente o valor final que você vai estar gastando. E outra opção, para sair até ainda mais em conta, é você fazer a sua própria telha sanduíche. Você pode usar uma telha mais simples, como essa daqui, que é uma telha de fibrocimento pintada de preto, que é a telha mais em conta que tem no mercado, e usar um forro à parte, colocando entre eles um isolamento. O isolamento, gente, R$5 o metro quadrado no Mercado Livre. Você compra os rolos e coloca entre eles. O forro de madeira, ele não é a opção mais barata de forro. Se eu colocasse aqui um gesso acartonado, já seria mais em conta. Se eu colocasse um forro de PVC, se eu colocasse uma placa cimentícia, mas o forro de madeira, ele agrega muito deixa valor, mais né? clean, Especialmente aqui para essa região, que a gente está na região fria, e ele traz todo um aconchego. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, ainda mais se você está numa região que a madeira, né, tem uma boa disponibilidade e um bom custo. Mas é isso, você pode fazer sua própria telha sanduíche. E como eu disse, né, a cobertura ela sai mais em conta do que a alvenaria. E aqui, ó, que a gente tem uma fachada toda de vidro. Ah, Amanda, não vai sair mais cara a fachada toda de vidro? Gente, se isso fosse um retângulo, pense comigo, um retângulo, que ainda ia ter o triângulo da empena, aí ia ser mais área para eu fazer, né, de parede ou de vidro. Esse vidro aí também. Esse aqui é um vidro fixo, gente. Para começar, essa vista não tem preço. A vista não tem preço, o vidro tem. O vidro, ele pode ser até o preço da parede e pode ser um pouquinho mais caro ou um pouquinho
pouquinho mais barato. Como mais barato? Se você reciclar vidro, ele já sai mais barato. Ou seja, você já faz o vão pro vidro que você conseguiu. Se você conseguir comprar direto do fornecedor também, você consegue um preço mais em conta de vidro. Se você conversar com um carpinteiro local e ele mesmo fizer o requadro de madeira, também sai mais em conta suas esquadrias de madeira e vidro. E o vidro fixo é metade do preço de uma esquadria. Então a gente estava conversando ontem com o Couto, que trabalha com esquadria. Ele está cobrando R$700 a esquadria de alumínio, né? Ou seja, a de blindex ainda deveria ser uns 400, né? É o preço da parede. Eu não sei como é que tá tão barato Só esse preço. precisa, Tá claro, certo não esse colocar preço. isso. Provavelmente, pessoal, esse preço não tá certo não. Coloca aí embaixo quanto é que tá o vidro fixo na sua região, né? Quanto é que tá a esquadria de alumínio nessa região? Quanto é que tá a esquadria de vidro temperado? Se você já sabe, você tem que saber esses valores. Mais de R$1.000 o metro quadrado. É, pelo na amor de nossa Deus. região é mais caro. Mas enfim, vidro fixo, mais em conta, né? Ainda mais porque a área aqui de vidro também é reduzida, que a gente tem mais ou menos uns 50% de redução. Entrando no chalé, gente, é um charme, porque... Dá vontade de comer um fundi, um Não, na chocolate hora. quente. Nossa, eu tô voltando pra casa aqui com excesso. Ainda bem que só paga excesso de bagagem da mala, viu? Porque pagasse da pessoa ia sair caro, menino. Porque eu comidas gostosas aqui de Campos do Imagina Jordão. pesar a pessoa e você paga pelo Na seu volta, peso. né? Nossa senhora, não vamos pensar nessa possibilidade. E a parede de cordwood? Não é cordwood, mas é similar. Por quê? Porque ele utiliza tocos de madeira pra fazer aqui um revestimento finíssimo. O Fernando ele tá filmando aqui à esquerda. Gostei, viu, dessa parede aqui. Tipo, umas madeiras cortadas e colocadas na parede. Mas a parede que eu tô comentando, ela fica exatamente aqui ao lado, porque vocês sabem como é. Vocês podem usar a imaginação, qualquer coisa, se não estiver aparecendo. E aqui, gente, o segredo é madeira. E o modelo dessas escadas, elas só são assim porque elas precisam vencer vãos de altura pequena. Aí você precisa fazer vários andares, um colado no outro. Ele fez uma escada normal, mas você pode usar aquela do... Ele escolheu piso, essa escada, madeira. mas ele pode escolher também a Santos Dumont, que é aquela que tem umas passadas diferentes. Assoalho de madeira belíssimo, indispensável nesse frio. Claro que não é um piso barato, né, gente? Um piso de cerâmica é bem mais barato do que um de madeira, mas tem coisas aqui que não dá pra gente economizar. Não dá, por exemplo, banheira. Não dá pra você não pôr uma banheira com essa vista aqui. Gostei Porque dessas isso aqui agrega pedras, todo o viu? valor. Eu aluguei o chalé por causa da banheira. Aí você, tu nem usa a banheira. Todo canto que tem banheira, eu tomo banho todo dia de banheira. Você só não usa a banheira da sua casa. Aí você não usa, mas da casa dos outros. Sempre, porque eu adoro tomar banho sentada, porque é preguiça. Tinha um vinho, que não tá mais aqui, entre nós. Aí aqui eu também gostei, que ele fez uma brincadeira com pedras, né? Pra virar uma área molhada, pra não estragar o piso de madeira, aqui a gente tem um piso de pedras. Ficou lindo. A escada de madeira também é a mais em conta que tem, né, gente? Claro. E aqui ela tá bem reduzida em tamanho, né? Tipo, normalmente uma escada, ela precisa ser mais comprida pra seguir as regras da ergonomia. Mas, de novo, como é um chalé, não tem problema a gente dar aquela reduzida e encurtada. Não, é típica escada aqui europeia, porque lá não tem espaço pra nada. Pronto. E assim, mais barato que escada de madeira existe, Amanda? Só se for aquelas de concreto pré-moldada, que já vem pronta, né? Tipo, helicoidal e tal. Mas eu prefiro mas é madeira. feio. Aqui Melhor a gente madeira. chegou na cozinha, que fica exatamente aqui embaixo do quarto. A cozinha também, gente, coisa mais linda. Bancadas de madeira. A gente tem um medo, né, de usar bancadas de madeira no Brasil. E quantas vezes eu falei madeira nesse vídeo, né? Conta aí, Edson. Madeira, 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 madeira. Madeira! Mas eu falo o quê, né? Tudo feito de madeira. A bancada de madeira, gente, você não precisa encontrar uma tábua só, né? Uma prancha única de 60 centímetros, 70 centímetros. Você pode mandar geminar, que é unir tábuas, Então, por isso que a gente tem essa emenda aqui. Mas fica super discreto. Tem uma emenda aqui também, mas fica super discreto. Eu acho que esse aqui é pinos, viu? Bem resinadozinho pra ficar bem durável. Aqui ficou toda a marcenaria, puxadores belíssimos. Tem tudo que você precisa aqui pra passar uns bons dias, até uma maquininha de fundir. Aí aqui mais uma vez esquadria de madeira, também são as melhores que tem. Eu só não gostei desse detalhe aqui que, tipo, ele deixou passando. No quesito isolamento, uma casa toda de madeira, não tinha como fugir, né? Eu concordo que aqui uma esquadria de vidro temperado ia quebrar a caracterização do local, sabe? Apesar de que eu me incomodo um pouco da janela acabar bem aqui e a bancada aqui. Por quê? Porque tá desalinhado.
Agora eu entendi, né? Isso me incomoda zero. Vocês verem, né? Como as pessoas são distintas. E aqui, gente, a gente também tem uma parede de madeira. PVC ó. Então, parece, também é uma né? ótima Então- opção para você que quer construir uma casa rápida e Gostei. econômica. É lugar de fazer aquelas várias camadas, né? De alvenaria, chapisco, embolso, reboco, massa corrida, pintura, fazer só a parede de madeira Tem casas pintadinha. pré-fabricadas de madeira. Nossa aluna você economizou até... 50%, a Juliana, usando uma casa dessa. Construiu por menos de 100 mil reais, E uma a casa de 100 metros Paty, a quadrados. A Patrícia? Paty grávida, de 6 meses também, construiu a casa dela em madeira com 80 mil reais. E ela subiu em 9 dias, não foi? Assim, o grosso da casa. Foi muito rápido, gente. Quer chegar e montar. Aqui ficou o banheiro. Só aqui que Porta a gente de tem correr. revestimento nas áreas molhadas. Amanda, não quero comprar revestimento. Concordo com você, não compre. Esse daqui, por exemplo, ó, É um revestimento cimento que queimado. imita o cimento queimado. Pra que imitação? Recusa imitações. Taca o cimento queimado verdadeiro. Já ensinei aqui no canal. Bota Amanda e Fernando cimento queimado. Aparece a receita. Você mesmo pode aplicar ele direto no reboco, economizando a massa corrida. E ele custa R$2 o metro quadrado, porque ele é só cimento, cola branca e Basicamente água. material. Você mesmo, ó, aplicou direto no seu reboco, deu uma lixadinha, passou uma resina, tá pronto. Enquanto que esse daqui, porcelanato, nem esse, que esse daqui é um porcelanato grande, né? A gente tá falando aí de um porcelanato 40 por 40, R$130. Eu acho que esse daí tem 90 por 90. Porcelanato. Então, imagina aqui quanto dinheiro, né, a gente pode estar economizando. Eu só vejo aqui potencial de economia. E é a mesma questão em área molhada, eles têm a mesma durabilidade, desde que o cimento queimado seja, né, feito direitinho, Uma impermeabilizado. coisa que eu achei curiosa aqui é um piso frio, né? Porcelana. Sim. Porcelana. E a gente tá num local frio, aqui dá 15 graus. Mas a madeira aqui também fica fria, viu? Não, não tanto. Não tanto, mas fica. Mas não tanto. Mas fica. Mas não tanto. O que é bom mesmo é tapete e carpete. Não, também você pode botar um piso aquecido, se você for rico. E bancada, né, gente, de banheiro, mas em conta que tem madeira. 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 Que cuba de sobrepor. Um espelhozinho. Um espelho orgânico. Com iluminação de LED aqui por trás, ó. Tudo que você precisa aqui, né? O que me questiona mesmo é como é que essa planta tá sobrevivendo aqui, com tão pouca iluminação natural. Mas tá aí, dando gás, dando a vida. Porta de correr também, ó, ela economiza espaço e é fácil de aplicar, você mesmo pode instalar na sua casa. A gente instalou uma lá em casa, né? É, instalando. Na verdade, eu acho que é um dos vídeos mais populares do canal, é instalando porta de correr. Como é que pode? Deu tudo errado. Acredite ou não. E saiu bem baratinho, saiu R$80 nessa porta de correr. Uma porta convencional, gente, é 2.000 conto, viu? Material, mão de obra, forra, né? Aí você se pergunta, né? Será que eu preciso de uma porta convencional? Uma de correr já me serve, né? Aqui, ó, a gente tem uma luminária belíssima. Eu adoro esses garimpos, né? Eu não sei se é garimpo, mas poderia ser um garimpo. Esse aqui não tem cara de garimpo, ele imita um garimpo. Mas se você conseguir, né, as luminárias, elas agregam muito valor. Tipo, olha esse lustre também, que lindo. E como Bonitão, aqui você viu? fez sua própria telha sanduíche, né, coberta sanduíche, ele teve a opção de embutir todas as luminárias, né, no espaço entre o forro e a telha. E eu Pra também esconder gostei muito toda do a esquema fiação. de cores dessa casa, porque como a madeira já é muito quente, né, se ficasse tudo madeira, talvez ficasse um pouco pesado. É. Então ele equilibrou aqui com tons de branco, cortinas brancas, com o cimento queimado mais clarinho, né, esse tom mais bege, a parede ali do fundo branca, uns pontos de verde também que contrastam muito Amadeirado. com o marrom e combinam nessas Essa poltronas, parede aqui, ó. umas coisinhas peludas brancas. Será que isso aqui é um animal? Foi um animal um dia? Talvez. Agora é uma almofada. E aqui também, esse com certeza foi um animal um dia. Agora é um tapete. E é isso, né? Um dia nós todos vamos virar outras coisas. É o ciclo da vida. Aqui também ele deixou uma cestinha aqui, ó, com mais mantas que a gente usou muito. Por quê? Porque a gente não conseguiu ligar o fogo. Esse casal aqui, a chama da paixão não rolou aqui. O problema é a gente culpa a lenha, né? É, a lenha. Foi a madeira. A gente tentou de tudo, meus amigos. A gente gastou todos os acendedores, gastamos todas as lenhas, quebramos uma faca da casa que agora eu vou ter que pagar o cara. E paguei 50 conto nessa lenha, R$20 num acendedor automático, R$20 num álcool em gel e não consegui fazer um mísero fogo. Vamos pro andar de cima, né? Aqui em cima no mezanino, então, ficou só a cama. Assim, espaço mais do que suficiente pra Uau. cama, com ar-condicionado aqui também. Tem uma janela. Duas mesinhas de ó, canto. pra você ter mais iluminação natural e você tem um corredor Com de ventilação abajur. aqui também. E o legal, né, é que como o mezanino ele ocupa só metade do espaço, você tem uma sala com pé direito duplo e você tem uma vista linda e moldurada aqui das árvores. Gente, esse vidro fixo é indispensável e o vidro fixo é metade do preço de uma esquadria móvel de vidro. E como o formato é a frame, né, você ainda economiza até a área de vidro, porque se fosse retangular, você ia ainda gastar mais vidro nesses triângulos
triângulos que foram removidos, né? Então eu diria que tem pelo menos uns 50% de Uma economia. casa formato Aqui, A. ó, a gente tem Chalé vidro, suíço. porque também a gente não pode, né, quebrar essa vista para quem tá aqui deitado na cama. Então o Sim. guarda-corpo aqui foi feito de vidro, que não é o mais Muito em bom. conta, né? O mais em conta é aquele que eu mostrei para vocês ali fora. Mas, gente, só dessa casa ser toda em estrutura de madeira, olha o piso de madeira aqui, ó, que já é o forro do andar de baixo, isso aí já gera muita economia. Até a Aqui parede... era só ter defeito cabana mais alto. também Tem que levar em funciona. consideração essa perda da lateral. Também funciona. Até fazer um pouquinho a parede lateral, um pouquinho mais alta, essa mini paredinha. Se fizer ela levemente mais alta, já melhora muito a ergonomia aqui do andar de cima, que é o problema do andar de cima, é a ergonomia. Para um Airbnb, não é uma questão, porque o hóspede vai passar pouquíssimo tempo aqui. Mas para quem vai morar e tal, é uma coisa que pode começar a incomodar no dia a dia, porque toda vez que você precisar vir para cá, ó, você vai ter que vir meio, ó, agachadinho, né? Vai chegar Casa aqui. de praia lá, que era telha sanduíche, ela fez as paredes retas, mas só que é o mesmo lateral do telhado. O telhado e a parede era a mesma coisa. Verdade. Vou botar Faz o vídeo reto. aqui pra vocês verem. O vídeo nunca foi colocado, né? Espero que vocês tenham gostado do serviço da camareira. Fui eu. Sou sempre eu que organizo aqui, porque a gente sempre chega, aí destrói tudo, né? Depois eu tenho que refazer tudo. Então, por favor, deixa o like aí pra camareira. Aí É tem um muito bonito, ar-condicionado. assim. É muito bonito. Não é aconchegante. E funciona bem, ó. Até a cortina, ó, tem um sisteminha que funciona bem direitinho. Então você consegue dormir bem tranquilo, consegue ter uma noite assim, de sono agradável. Tirando que os pássaros vão acordar você às 7 da manhã. Aí reclame com Deus, né? Se você não gosta de pássaros já acordando, Pássaro é ótimo. reclame com Deus. Esse aqui é o andar de cima, não tem muita coisa pra mostrar, né? É bem aconchegante. Esses estúdios, assim, com andar de cima, são muito, assim, feitos, assim, em local apertado, tipo apartamento, um estúdio, assim, em cidade grande. Não igual a frame, né? Mas botar, assim, só a cama no andar de cima. Sim, é verdade, funciona muito bem. A vista que é um espetáculo à parte aqui, eu fiquei apaixonada. Todos os locais que eu tô na casa, eu fico olhando a vista. Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas como essa, a gente quer te ensinar isso e muito mais de graça no intensivão da construção. Pra você se inscrever, é só você clicar no link fixo no primeiro. O link original desse vídeo tá aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se inscreva no meu também. Aqui você vai ver react de arquitetura, também dicas de algumas coisas. Eu já fiz um projeto assim. Geralmente a gente chama chalé suíço, que ele tem um formato de um ar parecido com um pedaço de queijo. Por isso que é chamado de chalé suíço. Ele também é muito chamado por conta do formato de um A, de uma letra A. E geralmente, como ela falou, a gente usa na telha. A gente usa telha sanduíche. E essa ideia que eles fizeram ficou muito boa. Tipo, eles usaram telha sanduíche, telha fibrocimento, que eu falei, né? Eles só pintaram e também chumbaram ela com os parafusos. Ficou muito bom o chalé. E esse foi o vídeo. Comentário.